Se você precisa escrever melhor, melhorar a qualidade do seu texto, entender o que você vai escrever e parar de cometer gafes por aí em rede social ou no seu serviço, esse vídeo é para você, especialmente com 5 passos para te ajudar a escrever melhor. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre 5 passos para escrever melhor, melhorar a sua escrita. Eu sei que vocês me pedem muito, Chay, como que eu faço para escrever melhor? E muitas vezes a gente fica batendo na tecla da escrita melhor na redação do Enem, porém, escrita vale para muita coisa na nossa vida, né? A gente precisa escrever bem no trabalho, em casa, nas redes sociais, né? Numa conversa com os amigos, porque escrever mal é ser mal interpretado também. Então, você precisa estar ciente do que está escrevendo, consciente também, né? E não ter julgamentos difíceis depois. E também uma questão de se entender melhor enquanto escritor, enquanto texto. Para isso, eu desenvolvi 5 passos que vão te ajudar a melhorar o seu texto com toda certeza. Primeiro passo para a gente direcionar uma escrita melhor é ser claro. Então, seja claro. Tem gente que fica falando, enrolando muito, querendo enfeitar o texto, usando palavras que não conhece e daí faz o quê? Ferra com o texto todo. Porque não cumpre o objetivo, não é claro. Aquele texto que você pega ele, ler todo e não sabe o que ele quer dizer, furou já a primeira ideia, que é ser claro. Por mais que você queira falar algo que pareça complexo, use palavras que você conhece, por exemplo, né? Não adianta você não saber escrever guarda-roupa, se é com hífen ou se é sem hífen, e você escrever errado. Busca uma alternativa, né? Troca por roupeiro, por exemplo, busca sinônimos, vá atrás de outros vocabulários. Isso melhora a qualidade do seu texto e isso deixa ele mais claro, porque é muito ruim você ler um texto que não consegue entender. E muitas vezes o próprio autor do texto não consegue se entender. Por quê? Porque ele não foi claro. Sempre que você for escrever alguma coisa, pense qual é o propósito daquele texto. Ele tem que ter um propósito, né? Ele tem que ter um porquê daquilo dali, tá? Você começa a escrever um bilhete, por exemplo, para avisar a sua mãe que você ficou sem bateria no celular e não está em casa. Não vai estar em casa na hora que ela chegar. Então, mãe, seja claro, não precisa dizer: mãe, aconteceu uma grande coisa e acabou a bateria. Mãe, acabou a bateria. Sei lá, algo assim. Então, você tem que ir cirúrgico, né? Você tem que ir direto ao ponto daquilo que você quer falar, tá? Não adianta enrolar e não chegar no propósito, que é não ser claro. Então, seja claro. O segundo passo é entenda o que você está falando, né? Afinal, o que você está falando ali? Você entendeu o que você disse? Você percebe que cumpriu os objetivos? Se eu tenho que ser claro, eu tenho que ter um propósito, né? Então, para ter um propósito, entenda você mesmo o que você está falando, né? Utilize a clareza. E mais do que tudo isso, você precisa estar disposto a entender o que você está falando, né? Porque o seu texto, ele é construído por você, ele é seu, tá? E se você não for crítico o suficiente, ele acaba também não alcançando outras pessoas. Tem gente que fala, eu falo e as pessoas não me entendem. Quando alguém não entende, o problema é do emissor, que é quem fala ou quem escreve, e não do receptor, né? Dizem que um texto bem escrito é aquele que uma pessoa que não conhece do assunto consegue entender. Na faculdade eu tinha uma professora que sempre falava: quer saber se um texto tá bom? Entrega ele para alguém que não tem nada a ver do assunto, que não conhece. Se a pessoa entender, é porque o texto está bom. Nenhum texto é para ser um esconde-esconde. E muita gente quer colocar em códigos, quer colocar pegadinhas. Texto é para ser lido e entendido. Então, saiba do que você está falando. Terceiro ponto bem importante, norma culta, tá? Existem as variações, existe toda a questão regional, existe, mas o texto é para ser escrito em norma culta, né? Chay, mas tem tipo de texto que não precisa no WhatsApp. Quem disse que não precisa? Pode! A língua, ela é muito diversa e pode não ser escrito em norma padrão, mas o correto é que seja, né? A nossa língua, ela é muito cheia de detalhes e ela pode sim ser moldada.
Mas a regra geral é que você mantenha a norma padrão, né? Porque ela é o padrão, ela é o que todo mundo vai entender de norte a sul, né? Se você escreve alguma coisa aqui no sul, por exemplo, que é de onde eu sou, e alguém lê isso lá no norte, a pessoa vai entender. Porque isso, norma padrão. O que é um padrão? Tudo igual. Então, a norma padrão, ela é para isso, ela é para que as pessoas se entendam, né? Por exemplo, se eu for ensinar uma língua para alguém, eu tenho que ensinar uma língua na norma padrão. Eu não posso ter uma língua de uma cidade específica que só ali é falado e no restante do Brasil não é falado assim, né? Vamos pegar nível de português e o restante do Brasil não é falado assim. E eu resolvo explicar para aquela pessoa aquela linguagem e eu ensino só aquela. Quando ele chegar em outro local, não vai servir para nada. Então, para isso, a gente tem uma norma padrão para unificar. Por isso, até um dos motivos do acordo ortográfico, né? Porque para que houvesse mais um padrão em língua portuguesa. Então, a indicação, Enem, vestibulares, cartas, serviço e até o WhatsApp. A ideia é que a gente siga o padrão. O quarto ponto de escrever um bom texto é seja honesto. Olha, com a internet que a gente tem cada vez mais potente, cada vez maior, cada vez mais acessos, a gente tem muita besteira sendo escrita e a gente tem muito plágio e muita cópia. A gente tem gente que acha que vai fazer uma paráfrase e quer falar com outras palavras aquilo que uma outra pessoa disse e vai passar batido, ninguém vai perceber, ou vai fazer uma citação, dizer que é sua, tomar, né, pegar aquilo para você e também ninguém vai perceber. A gente tem que, sim, valorizar o que o outro fez e entender quando algo não é nosso. A gente tem que ser honesto, porque se algo que é seu for considerado muito bom, ganhar uma repercussão e no fim ele não for seu, é muito pior. E se você sabe bem sobre um assunto, escreva. Se você não sabe, procure 1 ou 2 artigos sobre ele, estude. Né? Seja honesto com você, você não sabe sobre aquilo, mas você vai atrás e vai aprender. É para isso que serve a questão da produção de um texto. Você termina um texto sabendo muito mais do assunto do que quando você começou, né? É como se fosse uma escada, você vai subindo cada degrau, né? Cada item novo que você escreve, cada novo pensamento, cada artigo que você lê, cada coisinha que você vai atrás, você melhora o seu texto. Tá? E é isso aí, tudo enriquece o quê? Enriquece a sua escrita, e não enriquece a sua escrita só daquele texto, enriquece você como geral, né? Então, ser honesto, ser verdadeiro em relação ao seu texto é muito importante. Se você sabe sobre algo, use com prioridade. Se você não sabe, também deixe claro, também questione às vezes quem tá lendo e deixe a ideia de que você tá recém começando aquela pesquisa, de que você recém se contextualizou com o assunto. As pessoas não se importam que você não saiba. Elas se importam que você escreva algo que não é seu. Aí fica feio, né? Então, ser honesto é grande parte de melhorar cada vez mais o seu texto. E por fim, o quinto passo é conheça o seu público, saiba para quem você está escrevendo. O Enem está escrevendo para o corretor? Então você tem que manter a formalidade, você tem que manter o gênero, você sabe o que a pessoa quer de você. Ela quer testar os seus conhecimentos, saber o quanto você consegue fazer uma proposta de intervenção, por exemplo. Já quando você deixa um bilhete para sua mãe, né, basta que você escreva corretinho, de uma maneira que ela entenda. Quando você escreve algo no serviço, você tem o seu chefe te avaliando também. Porque se ele encontra um erro no teu texto, ele já pode olhar para você com outros olhos, com uma certa insatisfação. E volta lá, né? Qual é o objetivo, qual é o propósito, né? Quando você fala com uma pessoa, você vai escrever algo para ela, ou vai ser na escola, eu tenho só que ganhar nota. Então, o meu propósito com aquele texto é apenas ganhar uma nota. Então, eu tenho que fazer o melhor possível com aquele texto, né? Ou o que eu quero com esse texto é apenas comunicar algo que está acontecendo. Então, eu tenho que cumprir aquele objetivo. Então, cada objetivo do texto, né, ele vai ser respaldado lá também para quem você está escrevendo. Para sua professora, para o seu parente, você está escrevendo com o seu namorado, com o seu marido, para os seus filhos. Se você está escrevendo para os seus filhos, o que você está ensinando com aquela escrita. Porque muitas pessoas tiram de base o certo e o errado por sua escrita. Eu sou professora de português, se eu escrevo algo, eu tenho certeza que as pessoas tiram de base a minha escrita. Então, é muito importante que você se policie bastante com a sua escrita, porque ela, de fato, vai interferir na vida das pessoas. E, para não esquecer, né, a gente, quanto mais lê, mais bem escreve. Por quê, Chay? Vamos até me questionar o mais bem, né? Por quê?
Porque é uma questão contingencial, né? Uma questão de quantidade. Quanto mais você faz uma ação, melhor você fica naquilo. Né? Quanto mais costuras você faz, melhor você costura. Quanto mais você lê, mais em contato com palavras você está. A gente é muito visual. Eu sempre digo, ninguém decora regra de acentuação. As pessoas têm visualmente a lembrança de como escrevem uma palavra. Regra, tá, tudo bem, uma regra ou outra a gente consegue implementar aí. Mas as pessoas, no geral, elas vão levar a sua escrita, né, em consideração pelo que elas leram em outro momento. Então, ler bem, escrever bem. Gente, 5 passinhos aí bem simples para vocês escreverem melhor. Utilizem, anotem, mande as suas dúvidas aqui para mim também, tá bom? Beijo, 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 beijo.